Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje domingo, dia 4 de agosto. E eu quero te convidar a iniciar comigo esse dia, invocando a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, esse 18º domingo do tempo comum, neste primeiro domingo do mês de agosto, mês vocacional, nos apresenta esse famoso discurso de Jesus narrado por São João, em que Jesus se intitula o Pão da Vida. Nós vemos na primeira leitura do livro do Êxodo o povo que começou a murmurar contra Moisés e contra Deus, porque estava no deserto, caminhando para a terra prometida, estava livre, mas estava sentindo saudade do tempo da escravidão. E por quê? Porque sua barriga estava cheia e satisfeita. Infelizmente, essa é uma realidade pela qual a humanidade passa. Estando com o estômago cuidado, os homens e mulheres se esquecem de todo o resto. Preferem ser escravos, preferem ser tratados até mesmo como animais irracionais, a ficarem sem o pão. Submetem-se a todo tipo de situação em troca de comida. Essa é uma realidade que nós temos aí e é constatada diante dos nossos olhos. O homem, para manter-se satisfeito no seu corpo, vende inclusive a sua alma. O povo estava murmurando, reclamando da falta de pão e de carne, dizendo que era melhor ter perecido no Egito. Quantas vezes nós, num momento de privação, em alguma situação que nós estamos vivendo, nós amaldiçoamos toda a graça que Deus já derramou na nossa vida. Nós deixamos de lado toda a libertação espiritual e física que Deus fez em nós. Nós colocamos em xeque e contra a parede toda a obra de Deus para nós. E por quê? Porque os apetites da carne não foram satisfeitos. É justamente o que acontece aqui, neste trecho do livro do Êxodo, e é justamente o que acontece no Evangelho de João, onde Jesus se declara o pão da vida. Se nós nos recordarmos bem, na semana passada, no 17º domingo do tempo comum, Jesus multiplicava o pão a partir daqueles 5 pães e 2 peixes que aquele menininho apresentou do outro lado do mar da Galileia. Jesus saciou uma multidão de 5.000 homens, recolheu 12 cestos cheios com as sobras daquele pão
e as pessoas comeram, ficaram satisfeitas, mas não prestaram atenção no milagre. Deram atenção aos sentidos e aos prazeres da carne. Barriga cheia, corpo satisfeito, o restante não tem importância. Não pensaram na cura espiritual que Deus realizou ali naquele momento, através de seu Filho Jesus. Não se recordaram das palavras que Jesus lhes havia dito. Não perceberam o grande milagre que aconteceu a partir daqueles 5 pães e 2 peixes. Não se recordavam dos milagres, não, das curas que Jesus tinha realizado ali no meio deles por sua pregação. Não, eles queriam mais comida. E é por isso que Jesus, ao interrogá-los, diz: vós viestes atrás de mim, não porque vistes milagres, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Ora, o ser humano, uma vez que se afasta de Deus, uma vez que vive a sua vida mundana, ele torna-se quase que um animal irracional. Seu instinto de sobrevivência pede comida, pede a satisfação dos prazeres da carne. E se nós olhamos a nossa sociedade atual, nós vemos que é uma sociedade puramente sensual. Tudo é motivo de sensualismo. Tudo é motivo de apurar os sentidos para as coisas terrestres. Nós vemos as nossas crianças erotizadas, os nossos jovens completamente perdidos no materialismo, os adultos incansavelmente dedicados ao trabalho para prover materialmente tudo aquilo que os seus filhos exigem. Ou seja, nós vivemos uma sociedade que come a sua própria vida. Uma sociedade que alimenta-se de si mesmo, da sua miséria e da sua escravidão. Nós não vemos uma sociedade livre, nova, uma sociedade evoluída espiritual, física e cientificamente falando. Porque por mais ciência que nós tenhamos, o homem ainda vive pura e exclusivamente para satisfazer os seus desejos da carne. Ora, de que vale tanta tecnologia? De que vale tanta capacidade intelectual? De que valem tantas coisas feitas em nome do dinheiro e do prazer se o homem continua escravo? O povo que estava no deserto ainda não havia se acostumado com a liberdade que Deus lhes dava. Deus precisou novamente intervir enviando codornizes e o maná do céu para que o povo se desse conta de que não eram mais escravos e que o Deus que os libertara os manteria sãos e salvos. Quantas vezes eu e você, nós também agimos assim, como se ainda fôssemos prisioneiros, como se ainda fôssemos escravos de Satanás, porque nos dedicamos a satisfazer as nossas necessidades físicas e nos esquecemos tantas vezes das coisas espirituais. Ora, no Salmo Responsorial, o autor sagrado nos fala daquilo que os nossos pais viram e que nós contaríamos às gerações futuras. Era assim que o povo de Israel mantinha acesa e viva no coração de todas as gerações os feitos do Senhor. Seus filhos eram evangelizados, ou melhor, catequizados pelos idosos, pelos mais velhos, que recordavam as maravilhas do Senhor. Hoje em dia, quando nós visitamos algumas famílias, dá pena das crianças, porque são vazias, tanto a família quanto todos aqueles que estão sob os cuidados dessa família. Fala-se de tudo, menos das maravilhas de Deus. Outro dia eu falava com uma comadre minha e ela me dizia que a minha afilhadinha Paulina agora está apaixonada por Jó e a baleia. Pela história bíblica de Jó. Por que será? Ela tem 2 anos. Ora, em casa ela ouve falar das coisas de Deus. Seus pais recordam a si mesmos e anunciam a ela todo o tempo o que Deus fez pelo seu povo e continua fazendo agora pela sua família. Quantas vezes em casa você fala de Deus para os seus filhos? O que você mostra aos seus filhos?
Muitos adolescentes hoje conhecem tudo sobre Harry Potter, sobre bruxaria e feitiços, mas não conhecem a palavra de Deus. Conhecem todos os animes, todos os personagens de animes, mas não sabem quem foi Jesus Cristo. Não conhecem a sua história. E a culpa é de quem? Da geração cristã. Daqueles que se esqueceram dos milagres e das maravilhas que Deus fez e prenderam-se somente às necessidades fundamentais. Esqueceram-se do extraordinário e estão presos na busca única e exclusiva do ordinário, daquilo que é passageiro. Vivem como homens velhos, que não foram renovados pelo batismo e pelo Espírito Santo. São Paulo, na segunda leitura de hoje da carta aos Efésios, nos diz: despojai-vos do homem velho, revesti-vos do homem novo. O homem velho é aquele que quer satisfazer as suas necessidades, que quer viver de prazer, que quer ter a pança cheia e gozar de bastante tranquilidade. O homem novo é aquele que despreza todas as coisas materiais, apesar de fazer uso delas. Porque nós podemos e devemos fazer uso das coisas materiais, mas sem nos tornarmos escravos delas. O homem novo é aquele que põe a sua esperança em Deus, que lança o seu olhar para o alto. É aquele que não murmura, porque entende que toda provação e dificuldade, ainda que seja a fome física, possui um propósito no plano de Deus. E uma vez que eu aceito o plano de Deus, eu vivo esse propósito com alegria, com resignação e em paz. Hoje, eu quero te convidar, você que vai à casa de Deus, que vai alimentar-se da palavra e da Eucaristia, o verdadeiro pão que Deus enviou do céu, que é Jesus, a pedir perdão ao Senhor pelas vezes que você murmurou. Murmurou diante da comida que tinha sobre a sua mesa, murmurou porque quis regressar às coisas do passado, aos vícios e aos pecados que te prendiam, pelas vezes que você murmurou porque Deus não te deu a tempo e a hora aquilo que você estava buscando, murmurou pelas vezes que Deus parece ter esquecido a sua prece. Peça perdão ao Senhor. E após o seu pedido de perdão, faça um ato de louvor, agradecendo ao Senhor pelo necessário que Ele nunca deixa faltar sobre a sua mesa. Peça a Ele ainda a graça de ser de fato um evangelizador, de formar os seus e recordá-los sempre das maravilhas e da bondade do Senhor. Hoje, nós celebramos a vocação sacerdotal. Hoje é dia do sacerdócio, dia dos padres, destes homens que, apesar das suas misérias, com os seus defeitos, e eu estou incluído nesses defeitos e misérias, eu como sacerdote, apesar de tudo, nós, os sacerdotes, nos doamos para a comunidade cristã. Muitos de nós não somos santos, muitos de nós temos gravíssimos defeitos, muitos de nós não somos amorosos e pacienciosos como a comunidade merece, mas, apesar das nossas misérias, Deus age em nós e traz até você o pão eucarístico, o pão da palavra, o perdão sacramental e tantas outras graças que Deus, através de homens inúteis, faz-se presente no meio de nós. Hoje, ao chegar na igreja, dê um abraço no seu padre. Diga a ele o quão importante ele é para você e para a sua comunidade. Porque é muito fácil criticar o sacerdote. Amá-lo é muito difícil. Mas quando um sacerdote se sente amado pela sua comunidade, ele se transforma. A comunidade que ama e reza pelo seu padre tem um homem no caminho da santificação. E agora, receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.